Olá pessoal, tudo bem? Continuamos aqui com a nossa série de vídeos sobre relações humanas no ambiente de trabalho. O assunto desse 10º vídeo é sobre a adaptação das relações humanas dependendo do nível que cada pessoa assume dentro de uma organização. As organizações elas se dividem em 3 grandes níveis. Existe o nível operacional, existe o nível tático, existe o nível estratégico. As pessoas que atuam em cada um desses níveis, elas formam, desenvolvem, constituem relações humanas adequadas a cada um desses 3 níveis. Então nós vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo para entender como que essas relações humanas no trabalho, elas precisam ser adaptadas a cada objetivo e ao grupo de pessoas que estão ali inseridos. Antes de começar a falar efetivamente sobre isso, eu quero esclarecer o que é o nível operacional, o tático e o estratégico. Ah, professor, mas isso eu já sei. Ótimo. Então vamos relembrar juntos aqui. O nível operacional é aquele chamado nível de execução. É a produção, a atividade produtiva, a atividade considerada realmente atividade operacional. Então é o operador de máquina, é a pessoa que trabalha lá no escritório, que faz a escrituração contábil, que faz a emissão da nota fiscal, a pessoa que faz o atendimento de frente de loja, o vendedor que está lá fazendo o atendimento, seja na loja, seja vendedor externo. Então essa atividade é chamada atividade operacional. Por quê? Porque ela opera o negócio, ela faz o negócio operar, ou seja, ela faz o negócio funcionar. O segundo nível é o nível tático. Ele é responsável muito pelo planejamento. Esse planejamento, ele tem nesse nível gerências, coordenações, as chefias. Então, as pessoas que atuam nesse nível, elas estão olhando o operacional, mas estão também de olho no estratégico. Então, elas fazem esse link entre a estratégia organizacional e a operação da empresa. Eles são elementos importantes para que a estratégia da corporação ela seja cumprida no nível operacional, ou seja, que a organização consiga entregar aquilo a que ela se propõe. O nível estratégico é o nível onde se encontram, vou usar uma palavra bonita agora, palavra inglesa, C-level. O C-level é aquele nível que tem aqueles cargos que começam com a letra C. Então tem o CEO, o CIO, o CFO, tudo começa com C porque é a inicial em inglês da palavra chief, que pode ser traduzido literalmente como chefe, mas aqui ele tem uma conotação de alta gerência, e em algumas organizações como diretoria até. Então esses C-level, eles são ocupados por pessoas que têm responsabilidade de alta gerência ou até responsabilidade de diretoria executiva. E aí então encontram-se também no nível estratégico a presidência das organizações, o conselho deliberativo de uma organização, ou seja, as pessoas que definem a estratégia da empresa. Porque uma empresa sem estratégia, ela tem dificuldade de se firmar no mercado. É preciso ter definição clara das estratégias. Há que se fazer uma adaptação do tipo da comunicação e também do tipo da relação humana que se estabelecerá em cada um desses níveis. Não deve-se esperar que o tipo de relação seja o mesmo. Não será o mesmo por várias razões. Por exemplo, o nível de capacitação que ocupa o cargo de gerência, de diretoria, geralmente ele é um pouco mais completo do que as pessoas que ocupam o nível operacional. Geralmente. Há empresas em que isso é justamente o contrário. Há pessoas do nível operacional que têm um nível de especialização altíssimo em relação, por exemplo, ao nível ocupado pela diretoria ou até pela presidência. Ou seja, pessoas que atuam no nível operacional e que estudaram muito mais nas suas especializações do que estudou um diretor ou até um presidente de empresa. Então isso não é regra, mas eu estou dizendo geralmente. Então, dentro de cada um desses níveis, os tipos das relações que se estabelecem, elas são diversas, são diferentes. Agora, essas relações é que se entender o seguinte, o fato delas serem diferentes não quer dizer, e não deve significar, em hipótese alguma, que o fato de uma pessoa não participar, ou seja, a pessoa que está no nível operacional, ela não participa do nível estratégico e muito menos não participa do nível tático.
não quer dizer que ela é excluída da comunicação pura e simplesmente. Porque uma empresa que funciona bem, todos conhecem a estratégia da empresa, todos conhecem os planos táticos que a empresa tem. Então todos estão muito bem comunicados e alinhados, como nós vimos no vídeo anterior, de quais são as metas e os objetivos organizacionais. Então, o nível de confiança que se estabelece em cada um dos níveis estabelecerá relacionamento nesses níveis, que não significa que as pessoas serão excluídas da comunicação. Elas simplesmente serão comunicadas de uma outra forma ou com outro objetivo. Então, quando a diretoria, por exemplo, define que vai se trabalhar agora com uma nova linha de produtos, o que isso significa no nível tático e no nível operacional? No nível tático significa que as gerências vão precisar se adaptar a esse novo tipo de produto e o nível operacional vai precisar se desenvolver para conseguir operar com esse novo tipo de produto, serviço que ele vai entregar. Então ela acontece de forma ampla em toda a organização. Então nunca se deve pensar em excluir simplesmente, não é por aí. Há também que se ver a questão da alçada decisória. O que é uma alçada decisória? É só um nome bonito. O pessoal gosta de usar nome bonito, né? É verdade, o pessoal gosta desse meio de comunicação corporativa, eles usam os termos, muitas vezes do inglês, né? Os termos rebuscados. Mas, no fundo, o que quer dizer? A alçada decisória é só o nível de tomada de decisão, ou seja, a competência de cada indivíduo de tomar determinadas decisões. Então, a alçada decisória, por exemplo, de quem está no nível operacional, ela existe e ela é limitada naquele nível. Quem está no nível tático é outra, quem está no nível estratégico é outra. Então, o nível de tomada de decisão muda. No nível operacional, por exemplo, a pessoa pode optar por uma forma ou outra de fazer algo, dependendo do contexto, da circunstância em que ela está executando aquela tarefa. Pode ser que aquela mesma tarefa, numa circunstância, tenha que ser feita de uma forma e em uma outra circunstância de outra forma. Por exemplo, a prestação de serviço. Prestação de serviço lá, onde a pessoa vai, por exemplo, fazer lá o banho e tosa do animalzinho, lá numa pet shop. A pessoa que atua lá no nível operacional, que faz efetivamente o banho e a tosa dos animaizinhos, se o animalzinho for pequenininho, ela vai usar um determinado tipo de técnica para dar o banho. Se for um animal maior, ela vai usar um outro tipo. Mas, no final das contas, ela vai fazer o banho e a tosa do animal. Ou seja, a entrega é a mesma, o que muda é a forma de fazer. Então ela tem esse nível de alçada para decidir se faz de um jeito ou se faz de outro. Ficou claro agora, né? No nível tático, mesma coisa. As formas que os gerentes, os líderes, o pessoal que está no nível de gestão vai utilizar para planejar determinado tipo de ação para atingir metas e objetivos, ela vai variar dependendo da circunstância, da conjuntura, do momento em que a empresa está vivendo, até do que vai ser entregue. Então ele tem essa liberdade, esse nível de alçada para tomar a decisão. E no nível estratégico, a mesma coisa. No nível estratégico ela tem mais a ver, por exemplo, com contratação, com demissão, com investimento, com aceitar uma determinada parceria ou encerrar determinado nível de parceria. Então, cada nível com a sua alçada decisória. Aqui também a gente entra numa questão relacionada a investimento, a forma de operar máquinas, como eu falei, ao nível de segurança funcional. Então tudo isso tem a ver com o nível de alçada decisória, ou seja, o que você pode decidir. O segundo ponto é com relação ao nível da informação que é compartilhada. Para cada nível operacional, tático e estratégico, o nível da informação que é compartilhada com todo mundo, ela varia. Então, se lá no nível operacional chega a informação de que agora há uma diretriz corporativa para que se faça de tal forma, então é que se esperar que se faça daquela forma. Então a informação, ela vem na forma de instrução de trabalho, na forma de um processo novo que tem que ser seguido, na forma de um manual operacional. Então é a maneira que a organização encontra de comunicar com clareza o que se espera que seja feito. Os planos táticos, mesma coisa. Como é que você vai fazer aproveitamento melhor dos recursos que estão disponíveis e como é que você vai fazer que as relações ali dentro estabelecidas elas sejam benéficas, produtivas, adequadas ao que se quer, ao que se busca dentro daquela organização. No nível estratégico, quando a gente fala de investimentos,
de riscos, de ampliação ou redução da equipe, de alteração da tecnologia que eu estou aplicando. Então, esses elementos fazem parte da decisão do nível estratégico. E nesse caso também existe aqui a avaliação de conjuntura. A avaliação de conjuntura, ela funciona em todos os níveis, mas principalmente no nível estratégico e no nível tático. Porque quem está nesses níveis precisa adaptar constantemente o funcionar de uma organização à conjuntura, ou seja, ao que está acontecendo no mercado, com a economia, até com a própria equipe, que às vezes a equipe entra em crise, e aí há que se tomar uma ação para que aquela crise seja resolvida, porque se ficar em crise, a empresa não produz, não entrega o que precisa entregar, não gera lucro, todo mundo fica prejudicado, né? Aí não dá. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto importante. Empresas, organizações que colocam no seu plano de metas anuais uma premiação mesmo, um bônus para aquele funcionário, para aquela equipe que cumprir com as metas que forem a elas atribuídas. Aí a equipe sabe que vai ter uma premiação ou um bônus e ela faz de tudo. Ela corre atrás realmente para cumprir as metas e ela cumpre com toda a competência que lhe é peculiar e ela atinge os objetivos corporativos. O que é esperado? Que ela receba a premiação e o bônus que foram prometidas. A empresa, nesse caso, precisa cumprir com o que prometeu. Não dá para ir empurrando com a barriga, não dá para deixar para depois, não dá para fazer de conta que nada aconteceu. Como se isso não fosse importante, fosse menos relevante, ou que aquelas pessoas que fizeram um esforço extra para conseguir cumprir não têm que receber o prêmio. Isso é muito feio se fizer, tá? Então você que é gestor de empresa, que é presidente de empresa, que é diretor de empresa, se você já fez isso, puxão de orelha para você. Você não merece o cargo que ocupa, porque a pessoa que se compromete com a equipe e desonra com aquilo que se comprometeu, ela está destruindo as relações humanas que foram ali construídas. Ninguém mais vai confiar em você. Você pisou na bola. Então toma cuidado, tá? Se você instituir prêmios e bônus, cumpra, custe o que custar. Finalmente, o desafio aqui, gente, é manter os níveis de relacionamento humano equilibrados a cada necessidade organizacional. E não gerando ocultação de informação, não discriminando e mantendo toda a organização empenhada, engajada, focada ao mesmo objetivo. É para isso que serve. Você não pode gerar ocultação de informação. Todos têm que estar informados de tudo. Porque quando todos estão informados, todos ficam tranquilos. E ao estarem tranquilos trabalhando, o nível do relacionamento humano dentro do trabalho vai ser bom, vai ser gostoso, vai ser prazeroso ir trabalhar. Vai ser bacana estar junto com os colegas, porque todos estão compartilhando do mesmo nível de informação. Não vai ter aquele negócio da desconfiança, não vai ter aquele negócio do que será, o que será que vai acontecer? Vai impedir esse tipo de especulação, aquela chamada, que o pessoal chama jocosamente de rádio peão. Eu acho jocoso porque, na verdade, quando a empresa não cumpre o papel de comunicar adequadamente, surge isso mesmo. As pessoas comentam nos corredores, no cafezinho, no banheiro, no pátio da empresa, coisas que elas acham. Por que elas acham? Porque ninguém disse para elas o que é. Porque a informação não funcionou, o nível de gestão não cumpriu o seu papel, pisou na bola. E aí, é claro, surgem os burburinhos, gera desagregação do time, da equipe, as relações humanas são destruídas, as micro-organizações começam a ficar cada vez mais fortes e, de repente, você pode até debelar uma greve na sua organização, um bando de revoltados, com razão, contra a organização, que, na verdade, de organizada agora não tem nada, né? Porque ela perdeu o caráter organizacional e virou um monte de pessoas que estão ali para fazer sabe-se lá o quê. Então, cuidado. Ok, gente? Ficamos por aqui nesse 10º vídeo. Foi pesado, eu sei, mas faz parte. Faz parte porque se você não entende os níveis e não opera direito em cada nível, vai dar problema. Ficamos por aqui de novo, né? Eu peço ajuda, vai. Ajuda aí, compartilha, redes sociais, LinkedIn. LinkedIn funciona muito bem, né? Facebook, sim.
Todas as suas contas do Facebook, você tem quantas? 3, 4? É, lá no Twitter também. Compartilha, marca as pessoas lá para que elas venham assistir essa playlist de vídeos sobre relações humanas no ambiente de trabalho, porque quanto mais pessoas estiverem aqui assistindo, mais animadão eu ficarei para continuar com esse meu trabalho. Obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.